Mas antes, o presidente da República fala ao vivo ao lado de várias deputadas parlamentares e a gente acompanha ao vivo aqui na PAN. Bom, nós não temos o áudio desta imagem agora, e o que o Paulinho Matias precisa fazer, Pavinato? A leitura labial. Nesse exato momento, Bolsonaro se reúne com algumas deputadas federais, se reuniu inclusive com 2 governadores, Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, são mais 2 aí governadores que foram reeleitos em primeiro turno, declarando apoio ao presidente da República, e a gente vai acompanhando tudo aqui na Jovem Pan. Agora sim temos áudio, roda. Pelo que tu indica, a questão da Covid, lamentando todo e qualquer passamento que tivemos pelo Brasil. Também conversamos os momentos difíceis outros que tivemos com a guerra lá fora, com uma inflação se acelerando no mundo todo, em especial nos alimentos, juntamente com esse parlamento. Nós aqui colocamos um teto no ICMS, os combustíveis foram lá para baixo. Atrás disso, inflação lá para baixo, o terceiro mês com deflação, o preço dos alimentos já é uma realidade na ponta da linha, caíram bastante. Reconhecemos que também tem que cair mais ainda, mas sempre peço a eles e a vocês, compare com os outros países do mundo. O Brasil está indo muito bem. Na questão econômica, somos um exemplo para o mundo. E temos outra pauta que é muito cara para todos nós, que é a defesa e o respeito para com a família brasileira. A questão da ideologia de gênero, não podemos permitir isso. O nosso patrimônio são os nossos filhos. Ninguém quer que a sua filha vá no intervalo de sala de escola e num banheiro e está um moleque lá dentro fazendo suas necessidades também. Não queremos legalizar as drogas. Se facilitar o acesso a drogas, teremos sérios problemas no Brasil, e só defende a droga quem não sabe ou não quer entender o sofrimento de uma mãe que tem o seu filho no mundo das drogas. Nós, então, defendemos a família em toda a sua plenitude. Aqui tem senhoras parlamentares. Conversamos sobre o trabalho do governo junto às mulheres do Brasil. Mais de 70 proposituras sancionadas por nós em defesa das mulheres. Fomos buscar até aquelas mulheres que representam um pouco perante o coletivo nosso, as marisqueiras. Conseguimos seguro defeso para as marisqueiras que iam buscar o caranguejo nos mangues. Projeto nosso, trabalho nosso junto com as mulheres, buscando aquelas senhoras que eram escalpeladas na região do Marajó e do Amazonas, juntamente com a Marinha, para evitar que isso viesse a acontecer. Demos 420 mil títulos de propriedade de terra para assentados, 80% desses títulos foram para as mulheres. Das 21 mil famílias que recebem Auxílio Brasil, 17 mil são mulheres. Ou seja, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso empenho pelas mulheres. A violência caiu em média 30% no Brasil. Diminuiu o número de feminicídio, a violência contra a mulher. Então isso tudo fizemos juntos. E também falamos, obviamente, em eleições para o próximo dia 30. Que converse para buscarmos convencer as pessoas que não votaram, se abstiveram ou estão do outro lado da verdade. O nosso governo, esses parlamentares, continuam com o João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando se fala em Bolsa Família, conversei com eles. Há pouco tempo, lá na era do PT, uma família começava ganhando R$41 por mês. Hoje são no mínimo R$600. E se conseguir emprego, não perde o emprego. Temos dezenas de milhares de pessoas que recebem o Auxílio Brasil e estão trabalhando. Não perde o Auxílio Brasil. Isso tudo conversamos, um acordo entre nós. Parte da equipe deles vão continuar trabalhando para a nossa reeleição, que temos uma história bonita para mostrar cada vez mais para o Brasil na compra de 500 milhões de doses de vacinas, entre tantas e tantas outras coisas que fizemos em conjunto. Assim sendo, obviamente, eu queria passar a palavra a algumas parlamentares mulheres para em 1 ou 2 minutos falar alguma coisa que foi a reunião e do que é o tratamento do governo federal para com as mulheres de todo o Brasil.
Começa com a Celina. Nós, primeiros aqui, gostaríamos aqui de saudar as deputadas, as novas reeleitas e as que foram eleitas também, as reeleitas, e as mulheres do Brasil estão mobilizadas. Nós sabemos o que esse governo fez pelas mulheres do Brasil, pelas mulheres que mais precisavam, titularizando as terras em nome de mulheres, sancionando mais de 78 leis voltadas às mulheres do Brasil, permitindo que o Auxílio Brasil fosse destinado em mais de 70% também às mulheres do Brasil. Muito bem, algumas deputadas estão falando justamente em apoio ao presidente da República e a gente vai trazer essa discussão agora, certo, Vini? Para repercutir essa fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à ideologia de gênero, mulheres, ele fala sobre drogas, tudo que o Guga Noblar gosta bastante, certo, Guguinha? É que quando você não tem assunto, quando você não tem muito o que mostrar, inclusive sempre remeto àquele vídeo daquele podcast que perguntaram para o Bolsonaro qual é o seu grande momento, o que você vai deixar para o Brasil, qual é a marca registrada do seu governo? E ele falou, bandeiras verdes e amarelas, as pessoas estão saindo com as cores do Brasil. Nem ele sabia como defender o próprio legado, porque não existe legado. Agora, no final do governo, graças ao auxílio, que ele sequer queria aprovar de início, né? Ele queria que fosse de R$200, mas enfim, graças a esse dinheiro que veio junto com o estado de calamidade, a gente está tendo algum alívio econômico, mas a condição econômica degradante desses anos de Bolsonaro está aí para qualquer um ver. O resultado foi muito negativo, a gente perdeu o PIB encolheu, a inflação chegou a 2 dígitos, o desemprego cresceu muito também, depois começou a baixar um pouquinho agora, mas a realidade é muito ruim para ele, então ele precisa ir para esse tipo de debate, de discurso, onde você rebaixa a política a ataques, a linchamentos, a dizer que um representa Deus, o outro o diabo, um representa o lado que doutrina as crianças, o outro representa aquele que defende a família. Isso tudo é um discurso que rebaixa a política, que rebaixa o ambiente, que cria polarização. Inclusive, a gente teve mais um caso de uma pessoa morta por briga política. Esse ambiente de ódio é criado a partir de um discurso de quem não tem a política para apresentar. Ele tem o discurso de ódio, o discurso de comportamento, e é para isso que ele vai apelar, e para isso que ele vai apontar. O Bolsonaro, ele está atrás nas pesquisas, ele sabe que tem muitos votos a tirar, e o que tem funcionado para ele é o discurso do medo. Ele está subindo muito no evangélico, com esse discurso mentiroso, fake, de fechar a igreja, de apelar, enfim, para a questão da família, como se um lado estivesse atacando a sua família. Todos os lados estão defendendo a família, ou da direita, a esquerda, o centro, cada um do seu jeito. O que não dá é para a gente ter um ambiente da política sendo rebaixada para esse tipo de acusação leviana. Zoe. Olha, tem mais mulher aí nesse encontro do que naquele encontro lá que tiraram uma foto do Lula com empresários. Não tinha nenhuma mulher, ou uma, salvo engano, alguma coisa assim, ou machistão aí. Gente, a esquerda tá desesperada mesmo. A gente vê o ódio, o desespero do Guga nos comentários dele. Será que porque o Bolsonaro tem chances reais, sim, de ganhar, e não é tanto como as pesquisas mostram? Mas eu não consegui fazer um comentário anterior, e eu sou obrigada aqui, como uma pessoa que tem compromisso com a verdade e contra fake news, principalmente agora em ano eleitoral, sobre os cortes na educação que o Guga Noblar falou. Nenhum corte, nenhum dinheiro obrigatório destinado à educação foi cortado, tá? E vou pegar aqui um trechinho do jornaleco que o Guga adora citar aqui, porque sempre a manchete é uma coisa, mas quando você para ler a notícia de fato, é outra coisa, não é tão assim como a manchete mostra. Então, em ano eleitoral, com essa fake news, ela pode prejudicar outro candidato, uma coisa que eu acho super errado, tem que combater aqui. Os bloqueios recaem no orçamento discricionário e emendas parlamentares, inclusive as de relator, também conhecidas como orçamento secreto. O governo tem escondido informações sobre bloqueios nas emendas de relator, desagradando o presidente da Câmara, Arthur Lira, que comanda cifras bilionárias direcionadas por critérios políticos. Mas vem cá, não é do orçamento secreto? A esquerda não é contra o orçamento secreto? Então, deem a notícia certa, tá, queridos? Não falem o que... Vocês tentam, com mentiras, denegrir a imagem do Bolsonaro. Tentem combater as coisas que ele defende, as coisas que ele faz, com a verdade e não com mentiras. Vamos ter respeito aqui pela nossa audiência, por favor. Manter o nível, manter o nível. Podemos, então? Porque está muito mal explicado. Bom, eu li aqui o jornaleco. Eu li o jornaleco aqui. Está muito mal explicado.
A do jornaleco teve que... Claro. Vamos lá. É o seguinte, primeiro, essa questão da educação e depois ir para o vídeo. Essa questão da educação estaria resolvida já em 2017, não fosse a bancada colorada. Porque se votou... O que é a bancada colorada? A bancada vermelha. Tá? A bancada escarlate. Em 2017? Em 2017 foi votada uma lei que permitia às universidades públicas federais cobrarem por cursos de especialização e pós-graduação para que usassem esses recursos na graduação, na pesquisa e no aumento salarial de professores. Foi votado. Por quê? O cara, vamos pensar num advogado, o cara vai fazer uma pós numa universidade top, porque na pós-graduação o cara já está com uma carreira profissional. Ele não é um estudante saindo do ensino médio. O cara é um médico, quer fazer uma pós numa universidade federal. Ele tem condições de pagar. Então, cobrar desses profissionais que vão procurar especializações, pós-graduações, lato ou estrito sensu, nas universidades federais. E o recurso ser usado no ensino da graduação, que é onde o ensino precisa ser gratuito, na graduação. Na graduação. E isso foi vetado por pouco, por conta da bancada de esquerda. Mas não eu foi acho só a isso uma esquerda, hein, pena. Pavinato? Não foi só a esquerda. A gente da direita é contra que isso aí seria um início de uma privatização das universidades. Você começar pelo exato. ensino, porque está fazendo doutorado, mas enfim, depois... Esse é um ponto, tá? E até para quem faz doutorado é discutível isso. Da universidade. Agora, quanto à questão do discurso do Bolsonaro, o fato é, ele discursa mal pra caralho. Não é que ele não é que tem maldade, ele não sabe discursar. Mas o governo dele fez a coisa mais humanitária que já foi feita no Brasil. Saneamento básico. Porque não adianta você falar em educação. A esquerda não quis apoiar. Não adianta você falar em educação quando a pessoa não tem onde sentar em casa para vir estudar. É falta de comunicação. O saneamento básico é fundamental. É fundamental para a dignidade. O Brasil sem dúvida nenhuma, Pavinato. Mas essa discussão vem do Michel Temer. É porque o Pavinato ele é um privatista. Como o governo está liberando você ter as empresas privadas entrando nessa questão, aí ele está feliz com o Bolsonaro. Isso é muito mais humano que falar gratitude e gratiluz. Veio do Temer. Veio do Temer, não vem de agora. Sabe o que eu acho? Até do Lula já tinha. O discurso do Bolsonaro hoje é Deus, Pátria e Família. É isso certo? Que é o discurso dele. Ele está perdendo, segundo o domingo, pegando os resultados eleitorais, de 70 a 30 no Nordeste. Eu acho que ele devia trocar o discurso dele. Ao invés de Deus, Pátria e Família, deveria ser arroz, feijão e picanha. Arroz, feijão e picanha. Isso eu acho que pode chegar muito mais na população do que Deus, fazer a velha política. Você tá certinho. Não, o Zoe, é o seguinte, há uma guerra, a distância. Deus, Pátria e Família, olha isso. Deus, Pátria... Deus, é um lema Pátria, nação, cara, família. Paulinho, trocar por picanha. Peraí, eu vou explicar. Eu vou explicar pra vocês. Não por equivalência do que vale, ele tá dentro da preocupação. Vocês vão entender. Venderam seus valores pra ganhar uma eleição. Você não tá entendendo o que não, eu entendo que trocar suas bandeiras. Não é Paulinho, isso. o discurso de pátria é um discurso que eu não sei se chega na população mais pobre, cara. Eu acho, pelo menos. Que as pessoas estão querendo comer, as pessoas estão querendo a maior diferença hoje, segundo o domingo da eleição, não estou pegando pesquisa, tá? Segundo o domingo da eleição, é o Nordeste. Se o Bolsonaro não diminuir essa distância no Nordeste, ele perde a eleição. Ele precisa diminuir a distância no Nordeste. Como é que ele diminui essa distância? Eu acho que não é falando de pátria. Eu acho. Ué, mas você acho não está falando de pátria. Você não vê os discursos dele? Ele está colocando tudo que ele está fazendo, tudo que ele fez durante os 4 anos. Eu estou falando em âmbito eleitoral. O que ele tem que começar a fazer é falar sobre o futuro também, que isso eu não vejo. Beleza, ok, mas o futuro é o quê? Quando eu me refiro a arroz, feijão e picanha, eu não tô substituindo Deus pela picanha, não é isso? Deus. Eu estou dizendo o seguinte, cara, eu acho que pode pegar muito mais nesse público um discurso que mire justamente a fome e o emprego do que a questão da pátria. Ou seja, prometer milagre, como Lula fez a vida inteira. Não é prometer milagre, é explanar soluções possíveis hoje, mas não é? O Lula não faz
tem a ver Lula com... promete picanha, ele não fala de onde vai ser o dinheiro do povo para endereçar esses problemas. Os movimentos de extrema-direita, eles têm esse lema. Ele é muito parecido com o que a Polônia, com a Hungria. Quero ouvir Paulinho Figueiredo. Fala, Paulinho. A Minha Casa Minha Vida. As pessoas tiveram que devolver as suas casas porque não tinham dinheiro para pagar financiamento. Então ele promete, mas ele não fala como é que a população vai fazer para pagar as coisas. Mas isso, Zoe, que você está trazendo é muito mais interessante. Ele falou da Minha Casa Minha Vida ontem de novo. Quantas pessoas tiveram que devolver as suas casas para o banco porque não tiveram dinheiro para pagar? Você está muito mais conectada com esse problema que o Paulo está trazendo, que é um problema imediato à população, tem que falar disso. do que esses outros que seriam as linhas que regem, mas não exatamente nem o Deus, problema nem pátria, específico. nem família. Pelo contrário, eu só estou dizendo o seguinte, nesse atual momento, para um público específico que ele precisa para ganhar a eleição, um discurso que vise fome e emprego, eu acho muito mais eficaz do que, por exemplo, se falar de pátria, que é importante, mas eu acho um pouco distante da realidade dessas pessoas. É que nem... Só um minutinho. Paulinho, você vai falar sobre isso, eu quero ouvir a tua opinião, mas antes, o presidente da Câmara dos Deputados Federais está falando agora ao lado do presidente Jair Bolsonaro e a gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan. Conservador, dando um norte para um caminho que já está asfaltado. Esse Congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro. Eu queria agradecer à bancada feminina de senadoras, de deputadas, pelos atos que aqui fizeram, pelos depoimentos, pelo que elas representam na mudança da vida congressual. As meninas, como eu chamo, as deputadas e as senadoras, fizeram e tiveram um papel muito importante nessa legislatura. Os deputados que seguraram essa barra pesada, presidente Bolsonaro, de trabalhar virtualmente para atender a todos os brasileiros na época da pandemia, com auxílio emergencial, com repasses de recursos para estados, municípios, pequenas empresas, para a manutenção do emprego. E quanto foi importante isso na vida do brasileiro e na vida do país hoje. Nós temos o menor índice de desemprego, a maior taxa de emprego formal, empregos jorrando pelo Brasil, aumentando as oportunidades. Temos que investir na qualificação, temos que dar prosseguimento na nossa economia e temos que aproveitar este segundo turno, com a ajuda dos senhores que fazem parte da imprensa, para que nós discutamos o que o Brasil realmente precisa discutir: geração de emprego, diminuição da pobreza, rumos na nossa economia, quais são os caminhos das reformas, quem apoia, quem não apoia, que texto apoia. Vamos fazer debate de alto nível, que é o debate que este governo quer, é o debate que o Congresso quer, é o debate que os deputados e senadores vão tentar e vão fazer nas suas bases, e apelar a todos os prefeitos do Brasil que receberam um tratamento diferenciado por parte do Congresso Nacional e por parte do Poder Executivo. Sempre com muita atenção às pessoas que moram, porque elas moram nos seus municípios, para que discutam a permanência deste modelo. O Brasil vai ter a oportunidade nesse segundo turno de escolher dois modelos bastante antagônicos, e ao povo vai caber essa escolha. E nós pedimos a compreensão de uma maneira rebuscada, continuar afirmando: o Congresso Nacional que foi eleito pelos brasileiros, Senado e Câmara, foi feito para a permanência, a manutenção do governo Bolsonaro para os próximos 4 anos. Muito obrigado. Muito bem, nós ouvimos a fala do presidente da Câmara dos Deputados ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Temos aí o líder do governo, Ricardo Barros, deputadas, deputados, enfim, a gente acompanha tudo aqui na Jovem Pan. E daqui a pouquinho, eles vão exibir uma faixa, Vini? Coloca na tela para mim, por favor, que faixa é essa que eles estão exibindo. Temos aí a Carla Zambelli capitaneando a organização dessa faixa. Temos Bia Kicis também, o deputado Ricardo Barros, a deputada e ex-ministra Tereza Cristina. Mulheres com Bolsonaro. Agora dá pra ver. É a faixa que está sendo exibida agora. A Michele Bolsonaro, esposa do presidente da República, também presente. Caroline Albertoni, certo, Zoe? Caroline Detoni, perdão. Caroline Detoni, dentre outros parlamentares. Né? Paulinho, queremos te ouvir, querido. Vamos voltar naquela discussão, aquele papo que nós estávamos tendo. Eu acho um papo bom, Paulo. E a Zoe e eu, toda vez que alguém fala aqui que o governo Bolsonaro não tem
realizações para apresentar. A Zoe e eu já apresentamos aqui mais de uma vez uma lista de realizações do governo. Ela inclui, né, as reformas, as concessões, as privatizações, incluindo a Eletrobras, a maior privatização dos últimos 20 anos no Brasil. A gente já falou aqui, o Brasil com um desemprego de 1 dígito, em queda, uma das gasolinas mais baratas do mundo, menos inflação que os Estados Unidos e mais crescimento que a China pela primeira vez na minha vida. E se alguém quiser aqui, eu abro de novo o notepad aqui para ler as realizações do governo, mas eu acho que não há necessidade a essa altura do campeonato. Mas é importante dizer que tem certas conquistas que são conquistas civilizacionais para um povo, né? O Andrew Breitbart dizia que, o jornalista americano, dizia o seguinte: política é rio abaixo da cultura. Então, a cultura deságua na política. E, sem dúvida nenhuma, uma cultura de patriotismo, eu diria mais do que isso, um senso de nação que o brasileiro desenvolveu nos últimos anos, que só existia na época de Copa do Mundo, né? Esse é um legado maravilhoso. Um legado absolutamente maravilhoso. Vale mais do que qualquer uma dessas coisas que o governo Bolsonaro tenha feito de fato. Então não está equivocado o presidente quando cita essa como a maior realização do governo dele. Agora, o discurso de Deus, pátria, família e liberdade, é muito bom que o presidente tenha acrescentado esse item liberdade, até fugindo bastante de qualquer associação fascista, né? Porque liberdade nunca fez parte do fascismo. Ou mesmo a visão que ele sempre fala, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é uma questão de que todas as propostas estão subordinadas a esses valores. Todas as propostas estão subordinadas a esses valores. Agora, posto isso, eu acho que tem 2 críticas, Paulo, que você fez, que eu acho oportunas, quando a gente analisa a substância do que você disse. Gerou um pouco de choque ali naquele momento que você falou. Acho que talvez não tenha sido a melhor forma de colocar, mas eu entendi o seu ponto principal. Existe eu acho que a discussão da diferença ideológica dos dois já tá posta. A diferença de visão de família da esquerda e da direita já está posta, a diferença de visão para as drogas já está posta, para a criminalidade já está posta, para as armas já está posta. O que não parece ter ficado claro, até a da economia, talvez essa precise ainda ficar mais clara, comparando a economia do que a proposta de economia de mundo desenvolvido que o presidente Bolsonaro apresenta e a proposta de Venezuela, de Argentina, de Cuba e etc., que é a visão do Lula, né? O que parece não ter ficado claro, de fato, é, por exemplo, o que o governo já fez no Nordeste. Eu acho que o povo nordestino não tem a consciência, e não tem porque não foi conscientizado, não foi informado a esse respeito, de todos os feitos do governo por lá, e são muitos. Talvez esse tenha sido o governo que mais fez pelo Nordeste. E segundo ponto que eu acho que você está correto, é que o discurso pode ser muito melhor articulado na questão das propostas para o futuro, para o próximo mandato. Tá? E eu posso dizer para vocês o seguinte: essa meia-culpa está sendo feita pela campanha do presidente. Está sendo feito. A coordenação de campanha já tem discutido a apresentação de propostas. Na segunda-feira, dia seguinte da eleição, houve uma reunião onde este foi um dos temas centrais da estratégia para frente. A discussão de propostas para o futuro. Pode ser que a gente veja aí, nos próximos dias, alguma coisa como 22 propostas para o Brasil. Enfim, as propostas já existem, é claro, mas a forma que essas propostas serão comunicadas ainda está em discussão pela campanha. Mas esse, sem dúvida nenhuma, é um ponto que é um ponto válido e um meia-culpa que a campanha do presidente Bolsonaro tem feito. Ô, Paulinho... pessoas do governo já se colocaram à disposição para ir até o Nordeste, conversar com as pessoas, não conversar com a bolha, porque conversar para convertido não adianta de nada, a pessoa concorda com você. Mas tem alguns parlamentares, mulheres e até a ex-ministra Damares, que já se colocou à disposição para ir até o Nordeste conversar com essas pessoas sobre as coisas que o governo Bolsonaro fez pelos nordestinos e os projetos para o futuro também. Quando eu fiz essas provocações para vocês, eu não estou de maneira nenhuma menosprezando o discurso que é feito hoje, tá? Nem de Deus, nem de pátria e nem de família, que são 3 coisas importantíssimas, essenciais. Eu estou sendo muito pragmático. Inclusive para você. Você é um cara de Deus, pátria e família. Muito pragmático. Eu estou olhando, Paulinho, o resultado eleitoral. No resultado eleitoral de domingo, você tem uma diferença gigantesca no Nordeste e você tem uma equivalência no Sudeste. São essas 2 regiões, porque as outras o Bolsonaro está ganhando.
No Sul está ganhando, no Centro-Oeste está ganhando e no Norte está ganhando. Então onde é que está a diferença do Lula? Está no Nordeste e está no Sudeste. Aí vocês vão falar para mim assim, mas Paulo, isso é um puta de um discurso populista. Imagina você falar arroz, feijão e picanha, imagina, mas nós vamos fazer igual ao Lula. As pessoas devem estar se perguntando isso. O ponto é o seguinte, amigo. Com esse discurso de ideologia de gênero, de pátria e tal, isso vai chegar nas pessoas que, por um acaso, estão desempregadas, estão passando fome? Na minha avaliação, não. Então, eu acho que a diferença... Mas as medidas que o governo adotou. O discurso do presidente da República, ele repercute na imprensa, ele está o tempo inteiro nos jornais, na televisão e tal. O que é populista? Ele ter uma postura de chegar e falar o seguinte, olha, no meu governo, as pessoas voltaram a comer, no meu governo o desemprego caiu, no meu governo, no meu próximo governo o desemprego vai cair para tanto e tal. Isso, para mim, pelo menos, eu acho que isso é muito mais prometer importante coisas que ela não sabe se vai poder cumprir, Zoe, fazer a velha política. É uma guerra, Zoe, é uma guerra. Falar para conversar. Coisas que ele pretende com o discurso real. Você falou, você está certinho. Agora a questão... Coisas que ele pretende, Zoe. A questão é, qual que é o tema que o brasileiro quer debater nesse momento da política? Ele quer discutir se é patriota, ele quer discutir se o professor está doutrinando, ele quer apontar dedo para os outros. Não, ele está preocupado com fome, ele está preocupado com oportunidade de emprego, ele está preocupado com o futuro do filho dele, com a violência. É isso que é o ponto que políticos que têm PhD na política estão debatendo agora. Esse papo é para convertido. Agora, a questão que o Bolsonaro precisa pensar é, vale mais a pena investir no Nordeste, onde, segundo o IPEC de ontem, o Lula abriu uma vantagem ainda maior. Agora ele está 72 a 28. Agora ele está 72 a 28. O IPEC acertou o que ele ia ter no primeiro turno. Então, peraí, Paulinho. Depois, Ursão, depois você ataca, faz seus ataques à pesquisa. Depois você fala o que você quiser. Mas a questão é, o Bolsonaro, ele está muito atrás do Nordeste. Isso, inclusive, a eleição mostrou. E segundo o IPEC, o Lula está aumentando a vantagem no Nordeste. A discussão ali dos marqueteiros do Bolsonaro vale mais a pena investir no Nordeste, onde está muito difícil de retomar votos, de tomar votos do Lula, ou tentar ir mais para o Sudeste, onde o Bolsonaro, de fato, conseguiu quase que empatar. No IPEC de ontem, ele só está 2 pontos atrás agora no Sudeste. Então, no Sudeste, pela abstenção, 14 milhões de pessoas deixaram de votar. E ele está 6 milhões de votos atrás. Então, talvez seja melhor o cara ir para isso. Vamos girar o assunto aqui.